Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda. Eu sou Humberto Amorim, estou de volta com a Hora do H, dando continuidade justamente a este ciclo virtuoso de entrevistas com personalidades e protagonistas importantes da nossa sociedade aqui em Manaus. E hoje eu recebo com muita satisfação, com muita alegria, e eu tenho que revelar para vocês, eu não tenho por que não revelar. Eu tenho admiração, amizade por ele, gosto dele de graça, é meu amigo, o vice-presidente da Amazonas Energia, Radi Oliveira. Com o Radi, Deus me deu o privilégio de, durante um período de 5 anos da minha vida, compartilhar o meu ofício de comunicador como assessor de comunicação da empresa, e com ele eu aprendi muito, principalmente, a conhecer o Amazonas, a conhecer a verdadeira realidade física nos municípios do estado do Amazonas. E por isso eu também sou muito grato a ele, pelo aprendizado que eu tive com ele, do estado que hoje me adotou e que hoje eu, com muita honra, sou cidadão. Então, é com o vice-presidente da Amazonas Energia, um camarada que, para mim, ele é símbolo do sistema energético do estado do Amazonas, porque escreveu, junto com outros grandes profissionais ao longo dos anos, a história da implementação, do desenvolvimento, do fornecimento de energia no nosso estado. Então, ouça o que ele tem a dizer, é muito importante. E só para dar um aperitivo para vocês sobre a importância da Amazonas Energia para o estado do Amazonas, ao todo, é uma empresa que tem 1.300.000 clientes. Vocês já imaginaram isso? Eles lidam diariamente com 1.300.000 clientes. Isso não é tarefa para amador, é uma tarefa para grandes profissionais. Meu querido amigo, vice-presidente da Amazonas Energia, que eu carrego no coração, Radi Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado, Humberto. Primeiro, para mim é um privilégio estar novamente aqui com você, né? Eu tive o prazer e o privilégio de conviver com você na nossa empresa por 5 anos. Né? Viajamos por muitos lugares aí no interior do Amazonas, e tem viagens assim, Humberto, que elas foram emblemáticas para a gente. Inesquecível, né? Impossível esquecer. Perfeitamente. No dia que o barquinho quebrou no meio do lago, enfim, indo para Silves. Mas, Humberto, que bom estar com você e olhar para você, e com saúde. A gente passa pelo momento difícil, né? Vencendo essa pandemia, encontrar grandes amigos e pessoas assim que a gente construiu ao longo da vida é sempre muito bom. Que bom estar com você. Presidente, me diga uma coisa. Eu acabei de dizer para todo mundo que a empresa, Amazonas Energia, ela tem 1.300.000 clientes. Me fale uma coisa. A empresa hoje vive uma nova fase. Por favor, defina essa nova fase para a gente. Humberto, eu estou há 34 anos trabalhando no setor elétrico do Amazonas. Né? E eu acabava de dizer para você que eu até sou suspeito para falar do meu grau de satisfação desse momento hoje da Amazonas Energia. Eu vivi um momento quando a empresa era pública e hoje eu vivo um momento da empresa privada. Não se compara. E por quê, presidente? A velocidade com que a gente consegue resolver os problemas. A gente vive hoje, nós estamos aí há 2 anos e meio da privatização. Então, o que acontece, Humberto? A gente tem muito mais velocidade para fazer, não tem mais aquelas amarras do setor público, né? Então, quando eu trabalho olhando para o controlador, ele está ali do outro lado da porta. As decisões são tomadas aqui em Manaus, são tomadas na hora. Exatamente, tomadas aqui em Manaus e na hora, quando a gente quer resolver alguma coisa, um problema mais sério. E olha, Humberto, esse momento da Amazonas Energia, e você falava do 1.300.000 clientes, a gente emite todo mês cerca de 1.100.000, 1.150.000 faturas. Conta de luz? Conta de luz. Olha, porque a diferença desse cliente é aquele que entra, sai, é uma ligação provisória, enfim. Sim.
Então há uma diferença. A gente emite 1.100.000, 1.150.000 faturas. E eu digo para quem está nos assistindo, o nosso cliente, se porventura a gente cometeu o erro de uma fatura errada, eu não diria que é aceitável, são 1.150.000. Isso mensal, presidente? Mensal, mas a gente faz tudo para não errar. Tecnologia está aí para nos ajudar, leitura eletrônica, leitura à distância, então a gente faz de tudo para não errar. Hoje a conta não é mais enviada, não é mais deixada lá, é na hora que ela é emitida, não é? A gente faz a leitura e entrega a conta na hora ali para o cliente. Isso é muito bom, o cliente pode acompanhar a sua leitura, o cliente pode, eu não diria nem que reclamar para o leiturista, que ele está olhando ali para a questão do que o medidor registrou, sim. Mas tirar uma dúvida, que seja o caso, sem nenhum problema. Então o nosso foco hoje é o cliente, é focar no cliente, é a razão da nossa existência. Sem o cliente eu não vivo sem você. Sem dúvida. E presidente, me diga uma coisa, a Amazonas Energia, ela é uma empresa que está presente hoje na capital e em todos os municípios do Amazonas, quer dizer, a representação da empresa, ela cobre todos os 62 municípios amazonenses? Sem dúvida, Humberto. Nós estamos em todos os 62 municípios, mas vou lhe dar um dado aqui interessante que talvez muitos manauaras não conheçam, ou até muitos amazonenses. A gente atende 4.032 comunidades. Isso fora da sede da sede do município. Olha. Com o evento do programa Luz para Todos, a gente atendeu diversas comunidades isoladas, outras até desoladas. Então a gente atende toda essa população. Ainda tem pessoas, tem famílias vivendo em áreas que ainda não têm energia. Quer dizer, ainda existem pessoas no estado do Amazonas que não recebem energia. Com certeza. Eu chamo de desolado. Sim. São aqueles que ficam em comunidade muito distante. Mas nós vamos alcançar todos. Tem um programa do governo. O Luz para Todos, ele continua sendo executado, presidente? Olha, foi editado um decreto pelo presidente da República chamado Mais Luz para a Amazônia, que é o MLA. Uhum. A gente começa a fazer o primeiro projeto já com contratação efetivada, a empresa contratada aqui em Manacapuru, em comunidades de casas flutuantes. Olha, no Lago do Piranha. Uhum. Esse é um projeto que a gente começa daqui a 30 dias já a implantar esse sistema. Porque, Humberto, olha só, à luz da resolução da 414, a gente atende imóvel e não móvel. Na Amazônia não é assim. O flutuante é um móvel. É um móvel. Quando o rio sobe, ele está ali num ponto, daqui a pouco ele sai e se desloca para um outro ponto. E são muitos flutuantes, né? São muitos flutuantes. Não só. Exatamente. Então nós precisamos atender essa população que fez a sua escolha de morar numa casa flutuante. Temos que chegar até eles e a gente vai fazer esse atendimento. Então, projeto inicial, Lago do Piranha, no município de Manacapuru, e depois a gente segue para outras comunidades. Que legal. E o Luz para Todos, ele continua, presidente, sendo expandido? Continua sendo expandido. Nós chamamos agora o programa de universalização, né? Sim. Que ainda... Quer dizer, mudou o nome, né? Mudou. A gente acaba chegando, Humberto, em locais de difícil acesso. Mas a gente... É uma satisfação tão grande quando você alcança essas comunidades que as pessoas vivem ali na escuridão. Né, Humberto? E você pôde... Sim, eu testemunhei isso. Uma dessas comunidades vive na escuridão de tudo. Sim. Né? Essa é a verdade. Na escuridão da exclusão elétrica, na escuridão das letras. Sim. Enfim, a gente precisa chegar e alcançar essa população tão desassistida. Presidente, a gente percebe aqui em Manaus, eu tenho ouvido nas rádios e entrevistas na televisão, falando sobre a modernização do sistema, os investimentos. Vocês agora citam até quanto foi investido naquele fim de semana, naquele trecho onde a empresa atuou. Essa mesma ação, essas ações, elas acontecem no interior do estado? Sim. O sistema também está sendo modernizado no interior do Amazonas? Sem dúvida, Humberto, está sendo modernizado em todo o Amazonas. A gente é um por vez. Hoje, nesse momento, eu estou trabalhando em Parintins, Manacapuru, Iranduba, Boca do Acre, em vários municípios. Né? Em vários municípios. Modernizando o sistema de fornecimento de energia. Modernizando o sistema de distribuição de fornecimento de energia. Esse é um processo contínuo. Eu digo que se você perder um ano de investimento na distribuição, você leva 10 para recuperar. Por que hoje a gente está sofrendo ainda? Porque num passado não tão distante,
parou-se o investimento na rede de distribuição do estado do Amazonas. Sim. Então, hoje a gente está ainda sofrendo um pouco, porque retomamos o investimento agora. Existe hoje, por exemplo, presidente, isso é uma curiosidade minha, por exemplo, algum tipo de dificuldade para a troca de transformadores? Transformador que queima, que tem que ir para manutenção. Ainda existe esse tipo de problema no sistema? Ou hoje existem substituições imediatas dos transformadores, seja lá onde for na cidade de Manaus? Humberto, essa tua pergunta é muito inteligente, porque você viveu isso com a Foi. gente. Quando queimava um transformador, tinha que tirar e mandar recuperar para retornar com ele para o posto. Isso não existe mais. Nós temos transformadores, material disponível no almoxarifado, queimou, substitui de imediato. E uma das grandes conquistas nossas, Humberto, não utilizamos mais absolutamente nada de madeira para a rede de distribuição. Os postes de Acariquara foram substituídos? Foram substituídos por porte de concreto, porte de fibra, e as cruzetas, que também eram de madeira, que dá sustentação à rede de distribuição, são todas cruzetas de fibra. Não mais utilizando nada de madeira. A Amazonas Energia procura fazer o seu processo de distribuição. Essa substituição ela é constante, ela continua constante. Até eliminar tudo, tirar Exatamente. todos de madeira. Fazemos nosso processo de modernização da nossa rede com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. Esse é o foco da nossa empresa. Essa empresa tem que ser uma empresa sustentável, é o que o controlador fala todos os dias para nós. Presidente, tem um calcanhar de Aquiles que eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente. A questão de Manaus, até pouco tempo, ser uma das cidades no Brasil campeoníssimas na lista, lá no topo da lista de desvio de energia. Em outras palavras, uma cidade na qual milhares de pessoas ainda se utilizam dos famosos gatos. Qual é o trabalho que está sendo feito para diminuir o número de pessoas que se utilizam de desvio de energia, que é um crime, que é ilegal, mas eu gostaria de saber o seguinte: é a utilização, a divulgação para levar aos clientes, aos não clientes, né? Porque quem desvia energia não é cliente, da tarifa social. Esse trabalho está sendo feito, presidente, e explique para a gente, que pode ser que muita gente está nos vendo nesse momento sem saber o que é a tarifa social. Humberto, a gente começou um programa no início do ano passado, exatamente de chegar nessas comunidades mais carentes. Qual a nossa meta? A gente não vai lá nessas comunidades apenas cobrar ou cortar o fornecimento de energia. A empresa tem interesse em cortar a luz de alguém? Nenhum interesse. Nós não temos nenhum interesse. O que nos deixa feliz, e uma decisão tomada pelo controlador, é que nós expandimos as nossas lojas. Temos que nos aproximar mais desse cliente. A gente tem loja lá no Mutirão, no Alfredo Nascimento, então, tem loja na cidade. Então a pessoa não precisa se deslocar até 7 de setembro, vocês estão presentes nos bairros. Presentes nos bairros. E ainda fazemos o atendimento itinerante. Se houver necessidade, a gente vai lá, monta uma tenda, vamos lá e vamos atender esse cliente. Mas o que eu percebo é que o cliente, ele está tendo um pouco mais de consciência, está procurando a nossa loja, quer se regularizar. E eu faço esse convite a cada um dos nossos clientes que esteja nos assistindo e nos ouvindo. Procure nossas lojas de atendimento e lá nós temos um coordenador para que a gente possa negociar. Se você está com dívida ou se você quer fazer algum pedido de ligação, nos procure. A empresa está de porta aberta a negociar com quem está devendo, a regularizar quem quer se regularizar. Essa é o nosso grande foco, que é o cliente. Quem tem direito à tarifa social, presidente? Quais são as pessoas que têm direito? É uma questão até de o quê? Salarial? É de acordo com o salário da pessoa? Há uma determinação do governo, né? Então a gente faz contato com as secretarias municipais de ação social, que tem o cadastro único dessas famílias, através dos CRAs. Então todas essas pessoas que têm algum benefício do governo e que está cadastrado ali, eles têm direito à tarifa social. A gente tem feito um trabalho muito grande com relação a isso. E tem muita gente se utilizando da tarifa social? Muita gente, cerca de 250 mil famílias se utilizando dessa tarifa social. E recebendo a sua energia com qualidade, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Os primeiros 30 kWh são 65% de desconto na conta, tá certo? E que as pessoas que têm direito a esse benefício, que podem nos procurar também. E a determinação nossa e do controlador é que nenhum cliente entre na nossa loja e não saia com seu problema resolvido.
Entrou, vai sair sim. Vai sair com um tipo de solução. Com uma solução. Isso aqui faz parte o quê? Da missão da empresa agora, tratar esse cliente para que ele, ao chegar na loja, com 5 problemas, ele resolva pelo menos 2. Tem que resolver. Não dá para sair sem ter a solução do problema. A gente não permite isso. Presidente, me diga uma coisa. Isso aqui é muito importante. Eu já vi, eu acho que foi há uns 3 meses, pessoas em alguns pontos da cidade, numa escada mexendo na rede elétrica. Presidente, a energia é um bem público necessário e direito de todas as pessoas. Agora, a energia também é mortal, não é, presidente? É perigosa. O que o senhor diz a pessoas que ainda continuam arriscando as suas vidas, subindo nos postes, fazendo gato, e agora, recentemente, soubemos que houve um acidente? Quer dizer, qual é o seu recado para essas pessoas que ainda insistem a mexer nos postes, mexer com a alta tensão? Porque aqui a energia é boa, mas ela também é mortal para quem não sabe mexer com ela, não é isso, presidente? Sem dúvida, a energia mata. O choque elétrico mata. Já fez várias vítimas. Por acessar a rede, eu acho que as pessoas não habilitadas, elas não podem fazer isso, né? E qualquer serviço que você precise, nos solicite. Nós temos a obrigação de atender. Nós temos o 0800 701 3001. 0800 701 3001. Solicite o seu serviço. É 24 horas esse 24 horas. 24 horas. Pelo site, pelo telefone 0800, pela nossa loja de atendimento. Se você quer fazer uma construção, uma obra e precisa de energia, faça um pedido de uma ligação provisória. A gente vai lá, liga com todas... Tem ligação provisória, claro, né? Tem a ligação provisória, a gente vai lá, liga direitinho a sua energia, você executa a sua obra, depois pede o desligamento. Esse é o nosso papel. Quem tem que acessar a rede da distribuidora são as pessoas habilitadas, que são nossos funcionários. Isso. E as nossas empresas contratadas que prestam serviço para a gente. Então, esse é um recado que eu dou a todos os usuários e que queiram algum tipo de serviço, nos procurem. Procure a nossa loja, então faça o seu pedido pelo 0800 701 3001. Eu soube que a empresa distribuiu várias cestas básicas durante esse período difícil que todos nós atravessamos, mas eu também soube que teve aí a distribuição de prêmios, teve gente que ganhou um monte de... Já houve o sorteio, as pessoas já receberam os prêmios, tudo? Porque foi parte de uma campanha de visita para atualização dos dados, do banco de dados. Deu certo, foi coroada de sucesso esse projeto, presidente? Sim, Humberto, com certeza. Nós estamos fazendo a atualização cadastral e com isso a gente colocou lá no slogan, né? Receba bem o nosso cadastrador. Isso. Né? Isso é muito bacana. Então já houve sorteio, já saiu. Ganhou o prêmio que recebeu melhor, né? Os funcionários. Essa era a ideia, não é? Essa é a ideia. Então, a você que vai receber a visita de um colega nosso da Amazonas Energia, receba bem o nosso funcionário e ele tem o papel de lhe tratar bem também como cliente. Claro, então, Humberto, então isso para nós tem sido um avanço. Denuncie. Não, se não tratar... Fale para a gente. Fale para a gente que a gente toma as providências. Tá certo. Presidente Radinho Oliveira, que alegria falar consigo, meu amigo querido. E quero mandar um abraço carinhoso, fraterno para todos os nossos amigos lá na sede, ao presidente Orsínio Oliveira e a todos aqueles que dia a dia trabalham para construir uma empresa melhor e elevando sempre a qualidade dos serviços que são um serviço essencial, tão maravilhoso quanto esse, de levar energia com qualidade à casa de todos os 1.300.000 clientes. Isso é um número fantástico. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Humberto, eu que agradeço e quero aqui, Humberto, me permita mandar um abraço aí para todos os meus colegas diretores, para o Joaquim, para o Rodrigo, para a doutora Socorro e para o nosso controlador, que é o Orsini. É um exemplo para todos nós. Ele chega, eu estou disputando quem chega primeiro, isso aí ele na empresa. A gente chega às 6, 6 e 10, 6 e 15 e trabalhando ali 12, 13 horas todos os dias. Então agradeço a ele pela confiança, né? Pelo grupo, né? Pela confiança que tem na gente. E a gente vai tentar fazer sempre o melhor, Humberto. E muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que você sempre teve com a gente. Presidente, quero agradecer também a Saramar Larran e ao Rodrigo Félix, que não mediram empenho nem desempenho para que a gente pudesse construir agora, como nós construímos essa entrevista. Parabéns à sua assessoria de comunicação.
Obrigado. O Rodrigo é um grande companheiro nosso. Eu também gosto muito dele. Minha gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.